paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Para darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor, eu gostaria de ler um texto de Abacuque, um texto bastante conhecido, Abacuque capítulo 3, verso 17 ao 19, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Mesmo nos tempos de caos, de instabilidade que nós estamos vivendo, mesmo assim, se alegre no Senhor. Exulte o Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. A nossa salvação, a nossa esperança não está no homem, não está no governo, não está na força dos nossos braços, mas está no Senhor soberano, porque Ele é a nossa força. Então se alegre, continue exaltando o nosso Deus, o Deus da tua salvação, da nossa salvação, ainda que pareça que não haja mais esperança. Continue com os teus olhos fitos, centrados em Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bom Deus, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. E obrigado pela tua palavra e por esse texto, ó Pai, que nos traz, ó Pai, Senhor Jesus, esse revigoramento, Pai, que nos impulsiona, mesmo diante do caos, mesmo diante da instabilidade dos nossos dias, nos leva a elevar os olhos ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor soberano, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Em Ti nós nos alegramos, em Ti, ó Pai, nós adoramos o Teu santo nome. Sê com o Teu povo, ó Pai. Continue com as Tuas mãos estendidas, Senhor Jesus. Pai, continua nos guardando, nos livrando no nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor a todos. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, aonde quer que você esteja neste momento. Nós só queremos te dizer que, para você ter certeza que você não está sozinho, que Deus Ele é contigo, que Deus Ele tem sido a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Temos passado por momentos difíceis, sim, mas nós temos essa esperança, e o nome da nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Jesus Ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, como nós temos vivido nos dias de hoje, muitos dias de aflições. Mas Ele disse também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Que nós vamos estar louvando agora neste momento. Quantos de nós precisamos de um milagre? Quantos de nós ultimamente precisamos tanto? Temos pedido tanto para Deus sobre um milagre, sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, a nossa nação, sobre o nosso planeta. E que você possa, mesmo em meio ao caos, meio a tantas coisas, que você possa adorar ao Senhor. Dizer: realmente, Senhor, nós precisamos de um milagre. Transforma a nossa vida, transforma a situação a qual nós estamos vivendo. E a única coisa que nós temos que fazer é crer. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu
minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que vienes pra vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Oh, aleluia. Que você possa ser tocado agora no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo no nome de Jesus. Nós vamos estar louvando essa canção que fala tanto, praticamente, sobre as coisas que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes nós nos deparamos andando em meio ao frio, correndo muitas vezes sem direção. Muitos olham e falam que estão cansados de lutar ou até mesmo de esperar algo acontecer. Mas nós temos essa certeza que o amor dele não falha. Nós temos essa certeza que Deus tem cuidado de nós, que Deus, ele jamais vai nos desamparar. Ele é a tua esperança, ele é a nossa esperança, no nome de Jesus. Nós sabemos que nós possamos descansar no colo do Pai. Ele é o nosso socorro bem presente. Que você possa descansar nos braços dele.
Nos braços dele tem descanso, nos braços dele tem alento, nos braços do Pai. Que você possa correr, que você possa se entregar, que você possa realmente se prostrar diante dele, sabendo que tudo isso em breve vai passar. Em Apocalipse fala que em breve, muito breve, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Tudo isso que nós temos passado, nós não teremos mais. Uma vez ou outra nós nos veremos Ele face a face. E eu creio no nome de Jesus que nós olharemos para Ele e diremos: Senhor, foi tão difícil, Pai. Foi tão difícil, nós passamos por tantas coisas. Mas pela Tua graça nós conseguimos chegar. Pela Tua graça, Senhor, nós estamos aqui hoje. Que nós possamos esperar, nosso coração sedento está por a volta do nosso Senhor Jesus, sim, sabendo que nele nós podemos descansar. O amor dele jamais falhará. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma peste. Nada poderá nos separar deste amor tão grandioso, tão misericordioso. É por isso que nós o adoramos. Porque ele tem sido fiel para com cada um de nós, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo que eu venha falar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir.
noite. O amor dele vai sustentar e vai entrar onde você não pode entrar. O amor dele é fiel na sua vida. O amor de Jesus, ele supera tudo. Ele supera qualquer dor. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele entende o seu desespero. Ele ouve todos os dias o choro e o clamor do seu coração. Não pense que você está sozinho, não. Não pense que você está desamparado, que está tudo um caos. Não pense nisso, não. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você e para sua família, se você soubesse o que Deus tem preparado para você, eis que Ele derramará o Espírito sobre toda a carne. As coisas não ficarão assim. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. E essa esperança foi dada para nós ali na cruz do Calvário. Não pense que você está só. Não acredite em vozes contrárias que diz que você está sozinho, não. Porque todos os dias Jesus, ele tem te contemplado. Todos os dias ele tem ouvido o seu suspiro. Até mesmo sem palavras, muitas vezes você geme, porque você muitas vezes não tem nem o que dizer ao Senhor, por causa de tudo aquilo que nós temos passado. Mas entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Ele tudo fará, ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Mesmo que os montes se movam, o amor dele permanecerá. Oh, aleluia. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo que a minha falar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo que eu minha falar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Oh, aleluia. Fique você nessa certeza que Jesus está te sustentando, está sustentando tudo que há em você, tudo. Pedro, quando se deparou com Jesus andando sobre as águas, no começo eles tiveram medo e ele disse: Senhor, se és tu mesmo, me faça ir contigo. E Pedro, por um momento, ele foi até Jesus. Ele caminhou sobre as águas. Ele foi até ele.
E quando ele começou a olhar para o vento contrário, quando ele começou a olhar a situação aonde que ele estava, ele começou a sentir medo e começou a afundar. E muitas vezes conosco não é diferente, amados. Muitas vezes nós nos deparamos nessa situação com o mar tentando nos submergir, com o mar tentando nos afogar. Nós nos encontramos muitas vezes no meio do mar, ou até mesmo sem saber nadar. Mas você pode ter certeza que você não está sozinho nessa tempestade. Você pode ter certeza que você não está sozinho neste mar. Ele estende a sua mão e tira você da profundeza, seja ela qual for. A Ele seja a honra, a glória e a adoração. Apesar de tudo, nós temos muito para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós temos muito para dizer muito obrigada, Jesus. Nós temos muito para ser gratos a Ele. E você pode ter essa certeza no nome de Jesus. Que você possa, sim, ao meio de tudo isso, ter esperança, sabendo que Jesus está do seu lado, Ele está no barco contigo. E se você começar a afundar, ou até mesmo a sua fé começar a se abalar, você pode ter certeza que Ele está ali, pronto para estender as mãos a você, no nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergirás, Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergirás, Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Aí eu já passo a palavra para o pastor, amém? Graças a Deus, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais essa gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, ainda que distantes de maneira virtual, mas estarmos reunidos numa só fé, num só amor, o mesmo propósito, que é o de bendizermos, adorarmos, enaltecermos o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Eu quero lembrar você de que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Faça chuva, faça sol, Deus é bom. Na tristeza, na alegria, Deus é bom. No nascimento, na morte, Deus é bom. Na fartura, na falta das coisas, Deus, Ele é bom. Lembre-se sempre disso. Independente da situação, da circunstância que você esteja vivendo, Deus é bom. Estamos vivendo dias atribulados, dias difíceis, dolorosos, dias de lutos, dias de choro, dias de dores, mas Deus, Ele é bom. Amém? Lembre-se disso, alegre o teu coração, embasado nisso, na bondade, na misericórdia, na benignidade de Deus. Amém? É muito bom poder, mais uma vez, adentrar aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, através das nossas redes sociais, e poder compartilhar algo da parte de Deus, compartilhar a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva e é eficaz. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Esse mês de março, nós temos falado, tem sido o mês em que as ministrações, em razão de ser o mês da mulher, elas estão com a base na série Mulheres da Bíblia, dizendo. O pastor Edrei no primeiro domingo esteve ministrando, no segundo domingo o pastor Davi, domingo passado o presbítero Antônio, e hoje nós vamos fazer o encerramento dessa série, Mulheres da Bíblia. Meus irmãos, quando nós falamos em Mulheres da Bíblia, nós vamos ver diversas mulheres que nos são exemplo de uma vida de fidelidade, uma vida de temor, uma vida de entrega, uma vida de disponibilidade para Deus e para a sua obra. Nós vemos mulheres que nos servem de exemplos como Sara, mulher de Abraão, mulheres como Rebeca, mulheres como Débora, uma grande juíza. Nós vemos mulheres, como já foi ministrado aqui na nossa série, como Noemi, mulheres como Ruth, Esther. Nós formos para o Novo Testamento, nós vamos nos deparar como mulheres que seguiram a Jesus, como Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, mulheres como Noemi, mulheres como Loide, né? Quando Paulo ele vai escrever ao jovem Timóteo, ele vai dizer para que ele tenha como modelo, ele vai dizer acerca dos ensinamentos, né, que Loide, a avó de Timóteo, dá para sua filha e, consequentemente, ela ensina o seu filho. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver personagens femininas que marcam a história bíblica. Nós vamos também nos deparar com as mulheres que elas são anônimas, os seus nomes não são citados, porém, elas nos trazem uma lição de vida. Elas nos trazem, tanto quantas já aqui citadas e que também não foram, uma lição de fidelidade, de uma vida de entrega, uma vida de devoção a Deus. O que dizer da Sulamita, né? Lá no Antigo Testamento, que é uma mulher que
nos ensina a ter uma vida de piedade, uma vida de bondade, uma vida de entrega, uma vida de ajudar, de auxiliar o próximo. Que dizer da viúva lá de Serepta, né, que tem simplesmente um pouco de farinha, azeite na sua casa, mas com um coração bondoso, ela faz um bolo para servir ao homem de Deus. Que dizer daquela viúva que tem 2 filhos, e mesmo depois do seu marido haver falecido, ela ainda fala bem acerca deste homem, dizendo que ele temia ao Senhor. E eu quero nessa noite compartilhar com você, à luz das Sagradas Escrituras, a história de uma mulher, que também ela é anônima em razão do seu nome não ser citado, mas que nos traz grandes lições para a nossa vida, para a nossa jornada e para a nossa caminhada cristã. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, lá no versículo de número 42, parte B, a seguir, diz assim: indo ele quem? Jesus, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, todos os seus recursos, todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluias. Eu quero nessa noite, à luz desse texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar uma mensagem acerca de uma mulher de fé e de ousadia. Versículo 44 diz que, chegando aquela mulher por detrás de Jesus, ela tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós entramos na igreja, muitos de vocês que me ouvem, talvez já tenham anos e anos dentro da igreja, já tem uma vida cristã, eu vou usar um termo aqui, solidificada humanamente falando, na visão humana. Mas muitas pessoas ainda não tiveram a experiência do que de fato é ter fé, o que de fato é viver pela fé. Que tipo de fé é essa que nós vemos aqui registrada nesse texto? O texto vai encerrar com Jesus dizendo para aquela mulher: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Que fé que nós vemos sendo manifesta na atitude dessa mulher em tocar nas orlas das vestes de Jesus. Nós estamos diante de um texto que nos fala acerca de uma fé sobrenatural. Uma fé que excede, que transcende todo e qualquer entendimento. Uma fé que, humanamente falando, é inexplicável. Uma fé que nos é dada, que nos é presenteada através do Espírito Santo de Deus. E é essa fé que nos traz a convicção e a certeza
de que Deus, Ele trabalha em teu favor, de que Deus, Ele trabalha em meu favor, porque a fé genuína nos faz esperar nele. A fé genuína nos faz viver algo muito parecido com o que essa mulher vivenciou na sua vida. Ou seja, os médicos a haviam desenganado, os seus recursos haviam sido acabados. Ela está diante de uma situação terrível, mas a fé que brota, que nasce no coração dessa mulher, faz ela acreditar de que Jesus poderia realizar o impossível na sua vida. Meus queridos, essa passagem nos mostra uma mulher que tinha essa fé, que tinha essa certeza, que tinha essa convicção, de acordo com o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou certeza ou convicção daquilo que não se vê. Essa fé que nós encontramos nessa mulher. Uma fé que a faz entender que, através de um simples toque, o milagre tão esperado seria concretizado e realizado. Trata-se de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, de acordo com o que nos diz o texto, há 12 anos. Versículo 43 vai dizer isso, que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e ela havia gastado com os médicos todos os seus bens, todos os seus haveres, e por nenhum deles ela pôde ser curada. Como eu já disse aqui na introdução, não é citado o nome dessa corajosa mulher nas Sagradas Escrituras, mas foi registrado, o escritor fez questão de registrar a dimensão da ousadia, da coragem, da atitude dessa mulher. Nós lemos que ela padecia de um fluxo de sangue, ou seja, ela padecia de uma hemorragia constante há 12 anos. Além de estar fraca na sua saúde, estar debilitada. Imagina, uma pessoa que há 12 anos está constantemente tendo uma hemorragia. É bem provável que essa mulher está tomada por uma anemia muito profunda. É bem provável que essa mulher está tomada por uma fraqueza física, está com a sua saúde debilitada. Consequentemente, a sua saúde emocional, a sua saúde mental, psíquica também está abalada diante da sua adversidade. Porque além da sua doença, da sua enfermidade, o texto nos diz que ela já havia perdido, aleluia, os seus bens, havia gastado os seus bens. Ela tinha as notícias dos médicos de que não havia mais cura, não havia mais solução para o seu problema. Ela estava desenganada pela medicina. Mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E diante da dimensão da sua dor, dos seus problemas, diante da sua fragilidade que ela está tomada agora, essa mulher ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, nasce uma esperança no seu coração. Quando ela ouve falar de Jesus, essa mulher vê uma luz no fim do túnel. Quando essa mulher ouve falar de Jesus, aquilo que era impossível, ela começa a imaginar que pode tornar-se possível na sua vida. E eu quero dizer para você que me assiste, independente de onde você esteja, do tempo em que você esteja ouvindo essa ministração, você está tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E diante desse Jesus, o teu impossível torna-se possível. Diante desse Jesus, o teu gigante, ele cai por terra. Diante desse Jesus, o mar que talvez esteja diante de você, ele se abre e você pode atravessar em terra seca. Diante desse Jesus, aleluia, como diz lá em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Quando essa mulher ouve falar de Jesus, ela entende que a sua vida pode ser mudada, que a sua vida pode ser transformada. Uma mulher que está vivendo todas essas aflições, todas essas... Imagina, meus amados, quando nós olhamos ao tempo em que essa mulher está vivendo, ainda é o tempo da lei. Ainda é o tempo em que o que perdura
no meio dos hebreus, no meio do povo de Israel, é a lei. E quando nós olhamos lá para o texto de Levítico, capítulo de número 15, lá a partir por volta do versículo 43, versículo 25, vai dizer esse texto que a mulher, quando ela está no seu período menstrual, o texto nos diz que essa mulher, ela precisaria ficar 7 dias afastada, porque em tudo que essa mulher tocasse, ou qualquer que tocasse nessa mulher, se tornaria imundo. Se essa mulher se deitasse numa cama, aquela cama tornaria-se imunda. Se ela sentasse sobre uma cadeira, sobre um banco, aquele lugar tornaria-se imundo. Então a mulher, ela tinha que ficar 7 dias afastada. No 8º dia, ela retomava a sua vida comum. Além dessa mulher estar vivendo o flagelo da dor humana, da dor física, da dor psicológica, essa mulher, ela vive essa dor emocional, essa mulher, ela vive essa dor religiosa, porque ela não pode estar no meio das pessoas. Aquela mulher conviver com os seus familiares, com os seus amigos, aquela mulher estar no meio daquela multidão, era um peso na sua consciência, porque a sua consciência dizia: você não pode estar no meio deste povo, você não pode estar no meio das pessoas. A consciência dessa mulher lhe dizia: você não pode estar no seio da tua família, porque você é uma imunda. Mas ela ouve falar de Jesus. Tudo conspirava contra aquela mulher, tudo e todos, a sua própria consciência, a religião conspirava contra aquela mulher. Mas eu te faço uma pergunta: essa mulher desistiu? Essa mulher, ela se isolou? Essa mulher, ela escolheu ficar murmurando? Essa mulher, ela optou em entrar dentro de um quarto, trancafiar a sua porta e ficar se questionando? Não, o texto diz que essa mulher, ela contraria a tudo e a todos, sem uma esperança da medicina, sem dinheiro, sem ninguém para lhe ajudar. O texto diz que essa mulher agora, ela vai ao encontro de Jesus, mesmo correndo o risco de morrer, antes mesmo de chegar perto do mestre. Essa mulher decide ir até Jesus. Essa mulher sai da sua casa, talvez fraca, triste, mas convicta de que ela seria curada, porque ela iria encontrar-se com o médico dos médicos, ela iria encontrar-se com Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido. E ela, vendo a multidão, o texto nos diz que ela entra no meio dessa multidão. Ela avistou muitas pessoas, o acesso era muito difícil. Ela estava fraca, ela não tinha forças para estar no meio daquela multidão. Nós estamos falando de uma região muito quente, e o texto é muito claro em nos afirmar que aquela multidão comprimia a pessoa de Jesus, mas ela entra no meio daquela multidão. E o que me chama a atenção é que o texto diz que aquela mulher, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Tocar na orla das vestes de Jesus não foi algo pensado. Tocar na orla das vestes de Jesus não foi algo que ela arquitetou, que ela planejou, não. Tocar na orla das vestes de Jesus foi a opção que ela teve. Tocar na orla das vestes de Jesus talvez foi o único recurso que estava diante dela. Mas, meus queridos, o segredo não está em simplesmente tocar na orla das vestes de Jesus, mas o segredo está em acreditar que somente através deste toque o impossível poderia ser realizado na vida daquela mulher, ou seja, ela ser curada, transformada e liberta do mal que a afligia. Ela se esforçou, abaixando e tocando nas vestes de Jesus. E o texto diz que quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus então agora, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo de número 45, olha aí na tua Bíblia, versículo 45 diz: e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, o texto diz que Pedro agora vai olhar para Jesus e vai dizer: mas mestre, olha o tamanho dessa multidão, olha a dimensão desse número de pessoas que estão ao nosso redor.
A multidão está te comprimindo, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Qual a razão de Jesus fazer essa pergunta? Quem me tocou? Qual é a razão de Jesus questionar para aquelas pessoas, para aquela multidão, para os seus discípulos: quem me tocou? Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Muitas pessoas estavam se encostando em Jesus. Muitas pessoas algumas pessoas estivessem talvez abraçadas com Jesus, presas em Jesus. Mas a questão, meus amados irmãos, é que Jesus faz essa pergunta, e isso nos deixa bem claro que somente estar perto de Jesus, somente ser um seguidor de Jesus, somente, aleluia, poder dizer que eu sou de Jesus, não é o suficiente para que eu e você vivamos o sobrenatural. Estar com Jesus, aleluia, no meu e no teu conceito, naquilo que eu e você achamos, nem sempre é o que vai de fato mostrar e notificar de que Ele está conosco. Aquela multidão, sem sombra de dúvida, havia muitas outras pessoas enfermas, havia muitas outras pessoas sofrendo de diversos males, mas talvez sejam pessoas que voltaram para suas casas na mesma condição, talvez sejam pessoas que voltaram para suas casas com o mesmo sentimento de tristeza, com a mesma enfermidade, com o mesmo dilema, com o mesmo problema, com a mesma perturbação, porque foram pessoas que não conseguiram entender quem de fato era Jesus, o que de fato Ele poderia fazer. E talvez você que me ouve, você que me assiste, talvez os males que você tem vivido, que tem perdurado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, resultam de você ainda não saber quem de fato é Jesus, o que de fato Ele pode fazer na sua vida. Talvez você seja uma, como muitos daquela multidão que estavam simplesmente no mesmo ambiente que Jesus, que estavam simplesmente, quem sabe por curiosidade, quem sabe por um convite, quem sabe por uma tradição, ali junto onde estava Jesus. Mas diante de Jesus, próximo a Ele, surge uma mulher diferente de todos os demais, aleluia, talvez com uma aflição, com um problema muito maior, aleluia, do que os demais. Mas essa mulher tem uma fé, uma convicção no seu coração, que a faz acreditar que não era necessário ela entrar numa sala a sós com Jesus e relatar as suas dores, que ela entende que não era necessário ela ter um momento a sós com Jesus para relatar os seus dilemas. Não, a fé daquela mulher a faz acreditar que somente tocar em Jesus era o suficiente para viver o seu milagre. Eu quero dizer para você, o teu milagre não resulta de quanto tempo você vai orar, de quantas campanhas você vai fazer. O teu milagre não resulta de quem vai impor as mãos sobre a sua cabeça. O teu milagre não resulta de quem vai profetizar sobre a tua vida. O teu milagre resulta da tua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O teu milagre resulta em tomar a atitude, a decisão de tocar em Cristo e sentir a virtude dele ser manifesta na tua vida. Não adianta nós irmos para o culto, nós orarmos, nós evangelizarmos, nós fazemos tantas coisas, se nós não tivermos fé. O próprio Jesus vai afirmar que se eu e você tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e declararmos ao monte que saia de onde ele está e precipite-se no mar, a fé ela pode mover montanhas. É preciso você crer, é preciso você acreditar, é preciso eu e você termos fé. Nos nossos dias não é muito diferente. Muitas pessoas deixaram de acreditar no Senhor, e muitos, por essa falta de fé, estão desanimados, estão perecendo, estão
dia após dia, tendo uma decadência na sua vida espiritual, por falta de fé. A fé e a perseverança na vida daquela mulher se transformaram num grande milagre. O texto diz no versículo 47 que depois de Jesus questionar de forma contundente acerca de quem o havia lhe tocado, o texto diz que aquela mulher, vendo que ela não podia se ocultar, ela se aproximou tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado. Quando eu vejo essa mulher ter essa atitude aqui, eu entendo o seguinte, que ela não teve somente uma cura física, não foi somente a sua hemorragia que foi estancada, mas ela teve uma cura emocional, ela teve uma cura psicológica. Como eu disse aqui, a lei dizia que ela era uma mulher imunda. Imagina o peso que aquela mulher carreguia sobre os seus ombros, o peso da religiosidade, o peso psicológico. Imagina, ela é curada agora. Observe que o texto diz que primeiro ela tenta se ocultar, ela é tomada por um medo. Poxa, se eu falar aqui que eu tinha um fluxo de sangue, pode ser que eu seja apedrejada, pode ser que eu seja apontada. Isso causa o medo dessa mulher. Ela se aproxima de Jesus tremendo. E o texto diz que ela se prostra diante do Senhor, ela reconhece o senhorio de Cristo, ela reconhece a autoridade de Jesus. E essa mulher agora ela declara para o Senhor: olha, eu era imunda pela lei, mas agora eu toquei no Senhor e eu estou curada. Ah, queridos, e o texto diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Essa mulher tinha tudo, meus irmãos, concluindo essa mensagem, ela tinha tudo para não buscar mais nenhuma alternativa. Os médicos já haviam dito, não tem mais jeito, mas ela ouviu falar de Jesus, ela não perdeu tempo e foi ao encontro dele, e com um toque de fé, ela foi curada instantaneamente. Ah, meus irmãos, com certeza, ela saiu dali com força, com a sua saúde restaurada, ela saiu daquele ambiente feliz, sabendo que agora ela poderia voltar ao convívio da sua família, sabendo que agora ela poderia voltar ao seu convívio, aleluia, habitual, natural. Ela sai dali convicta que ela não é mais a mesma pessoa, mas que ela agora foi transformada através de um simples toque em Jesus. Da mesma forma, eu e você podemos ser abençoados. Eu e você podemos vencer. Da mesma forma, meus irmãos, eu e você podemos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não importa o tempo do seu sofrimento, seja ele uma doença, seja ele um problema familiar, seja ele na condição de pai, um problema com seus filhos, seja ele um problema no teu casamento, na tua casa, seja ele um problema financeiro. O mesmo Jesus que está, aleluia, descrito aqui nesse texto, relatado nessa mensagem, é o Jesus que se faz presente aonde quer que você esteja. É o Jesus que os seus olhos estão fitos, direcionados sobre a tua vida e sobre a tua casa, e Ele está pronto a te ajudar, Ele está pronto a te abençoar e te fazer feliz. Mas para isso basta você ter fé, basta você acreditar. E eu quero concluir esse sermão dizendo que Deus é bom. Com pandemia ou sem pandemia, Deus é bom. Seja em festa ou seja no luto, Ele ainda é bom. E Ele traz essa mensagem ao teu coração, porque Ele é bom. Que a exemplo dessa mulher, você possa depositar a sua fé em Jesus. Talvez os médicos tenham dito para você, não tem mais jeito. Talvez os advogados, os meios jurídicos tenham dito para você, não há mais recursos.
Talvez os educadores, psicólogos acerca dos teus filhos tenham dito: não tem mais jeito, não tem. Deus, Ele se manifesta em meio ao caos. No caos que essa mulher está vivendo, Jesus se revela e ela é curada. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar suplicando que a bênção de Deus, ela seja manifesta sobre a tua vida. Talvez você diga: pastor, mas eu não consigo ter essa fé, eu não consigo acreditar, pastor, eu não consigo, os problemas, eu sou dominada pelos problemas, e isso não me permite. A Bíblia diz: quem tem falta de fé, peça a Deus e Ele o dará. Talvez a oração que você tenha que fazer seja essa: Senhor, dá-me fé, aumenta a minha fé. E eu creio que Ele vai atender a sua oração. Eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer por essa palavra abençoadora que o Senhor traz aos nossos corações. Ah, Jesus, Tu és o mesmo Jesus que estava ali no meio daquela multidão, o mesmo Jesus que estancou a hemorragia daquela mulher, o mesmo Jesus que disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Tu és o mesmo. A tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero te suplicar nessa noite, Senhor, nesse momento, que assim como o Senhor agiu lá há quase 2000 anos na vida dessa mulher, que o Senhor possa agir na vida dessa pessoa que me assiste, dessa pessoa que me ouve, essa pessoa que quem sabe está tomada por um problema, quem sabe está tomada, aflita por esse momento em que nós estamos vivendo, essa pessoa que quem sabe está com um ente querido lá no leito do hospital, quem sabe desenganado. Ah, Deus, esse pai de família, essa mãe de família que está desesperada, porque está vendo a situação que estamos vivendo, e quem sabe está com o seu coração dolorido, está com o seu coração ensanguentado, por não ter o que dar para os seus filhos. Deus, estamos vivendo em dias difíceis, estamos vivendo em dias muito parecidos com o que essa mulher estava vivendo, mas Tu és o mesmo Deus, e por isso nós suplicamos, Senhor, se nos falta fé, aumenta a nossa fé. Se nos falta fé, Senhor, coloca através do Teu Espírito em nossos corações a confiança no Senhor. Ajuda-nos, Pai. Deus, não nos deixe perecer. Mas que a exemplo desta mulher, nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Por isso eu te suplico, Senhor, traga agora a cura onde há enfermidade, traga a solução aonde há problemas, Senhor, traga paz aonde há conflitos, Senhor, traga restauração aonde há perdição. Deus, traga salvação, meu Pai, aonde há pessoas perdidas, traga luz aonde há trevas, Senhor, traga libertação aonde há pessoas, ó Deus, nesse momento que estão aprisionadas por Satanás, pelo pecado. Senhor, traga perdão aonde quem sabe há o ódio, a amargura. Meu Deus, traga, ó Deus, um mover sobrenatural sobre esta casa, sobre esta família, sobre essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, gente. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Lembrando-se, cuide-se, cuide da tua casa, cuide da tua família. A Bíblia nos ensina a nós sermos sujeitos às autoridades constituídas por Deus. Amém? Esteja se cuidando, não esqueça de usar a máscara, o álcool em gel, evite aglomerações. Se você tem a possibilidade, a condição
de ficar em casa, fique na sua casa. Você que tem que sair para o teu trabalho, para os teus afazeres do dia a dia, seja cauteloso, seja cuidadoso, amém? Cuida da tua saúde. Deus, Ele deseja, Ele quer muito te ver bem e saudável para glorificá-lo e adorá-lo, amém? Eu quero abençoar a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, a luz do teu rosto, e que o Senhor te dê a paz. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do divino Espírito Santo de Deus, elas repousem, elas sejam manifestas sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.